Salve, rapaziada, assiste na parada, como é que vocês? Seguinte, nós vamos aqui. Realmente aconteceu com Doja Cat e Joseph Quinn, do canal Fefoverso. Eu não trago esse tipo de vídeo normalmente aqui no canal, mas eu gosto muito do Fefoverso. E é aquele cara do Ed Manson e tal, o que aconteceu com ele e tal. Eu não entendi muito bem como é que é o vídeo, mas eu me interessei bastante. Então, bora lá ver. 3, 2, 1... play. De que se você quer muito alguma coisa, você precisa manifestar ela pro universo. Pois muito que bem, a Doja Cat exerceu esse direito porque ela tinha uma missão, e essa missão era dar uns pegas no Joseph Quinn. Tudo começou com um tweet, depois virou um exposed, depois uma treta, depois rumores de noivado e depois uma indireta. Cerejinha do bolo. Esse foi um romance relâmpago que nos serviu entretenimento do começo ao fim. Vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar como foi que esses universos da música e do drama colidiram com o namoro de Doja Cat e Joseph Quinn. Mas antes eu vou me apresentar, caso você seja novo por aqui. Oi, muito prazer, eu sou o Fefo Caires e esse é o Fefoverso, é o nosso mundo pop, onde a gente fala sobre Hollywood, filmes... Fefo, só avisando antes de começar o vídeo aqui pra gente falando sobre isso. Se você não quiser que eu grave mais react ou tire o vídeo, você pode falar comigo, porque sempre quando eu trago um canal novo, eu sempre gosto de falar isso, porque normalmente eu sempre tive problemas com outros canais pedindo para eu excluir vídeo e tal, e eu não quero tomar um strike, porque isso limita muito o canal, limita o alcance, blá 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 blá. São coisas que normalmente eu não gosto de tomar, não gosto de chamar strike, eu não gosto de fazer qualquer coisa que seja... que não tem benefício, às vezes, pro canal, às vezes... O problema é porque React tem muitos esses problemas, tá ligado? Às vezes a pessoa não gosta, aí tem aquela coisa toda, tá bom? Mas, enfim, bora começar aqui, continuar aqui o vídeo. Séries, fofocas de famosos, bastidores... tudo. Se inscreve aí que você não vai se arrepender, e se você puder me seguir nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz também. Eu sou @FefoCaires em todos os lugares. Tudo começou em maio de 2022 com o lançamento da 4ª temporada de Stranger Things, quando o público cruzou com o rosto do Joseph Quinn pela primeira vez no papel do querido Ed Manson. Galera, eu já desisti da minha pronúncia de Stranger Things, ok? Não consigo me forçar a falar Things. Stranger Things, com F. É Stranger Things, desculpa. Eu tentei em outros vídeos, achei que ficou totalmente artificial, porque eu falo Stranger Things e eu acho que todo mundo entende assim e vai ser assim, tá bom? Escolha consciente que fizemos aqui, Bagulhos Estranhos, o nome da série. O ator já tinha alguns trabalhos antes de aparecer na série da Netflix, ele até chegou a fazer algumas aparições em Game of Thrones e em alguns outros filmes, mas eram uns papéis muito pontuais, ou produções que não chegavam pra muita gente. Quem de fato apresentou o rosto do Joseph pro mundo inteiro foi o streaming vermelhinho mesmo. E a gente pode dizer que alguma coisa ali fez os olhos da Doja Cat brilharem, porque enquanto ela assistia a nova temporada da série, ela chegou a fazer 2 tweets pra exaltar a beleza do Joseph. O primeiro dizia: o Joseph Quinn é muito gostoso. E o segundo foi uma resposta pra um fã que tinha publicado uma foto dele com a legenda: Doja, olha só como o Joseph é lindo. E ela respondeu dizendo: deveria ser crime ser tão lindo assim. Talvez ela tenha feito essas publicações no calor do momento, porque depois ela apagou os posts. Mas essa saga do interesse dela pelo Joseph Quinn continuou e agora envolveu uma outra pessoa, o Noah Schnapp, que interpreta o Will em Stranger Things. Como quem não queria nada, a Doja foi lá e mandou uma mensagem pro Noah no Instagram, dando a entender que estava interessada no colega de trabalho dele e perguntando se por acaso o Joseph era comprometido. Parece que o Noah não sabia exatamente qual era o status do relacionamento do Joseph e mandou a própria Doja ir lá perguntar. E passou o Instagram dele. E caso você nunca tenha ouvido falar dessa história, a gente só sabe de tudo isso porque o Noah vazou os prints dessa conversa. What the fuck is doing here? Que? Com a Doja Cat, do absoluto nada. Sim, as mensagens privadas dela demonstrando interesse no Joseph foram expostas pro mundo inteiro ver. Eu falo um pouco mais sobre essa treta num dos meus últimos vídeos sobre Stranger Things, vou deixar aqui em cima. E ela não gostou nada dessa exposição, obviamente, tanto é que ela fez uma live detonando o ator de Stranger Things, chamando ele de cobra, sem noção, idiota, e dizendo que ficou extremamente desconfortável em ter a sua privacidade violada dessa forma. Mas mas também é foda tu xingar o moleque, né, porra?
Não, é complicado, tá ligado? Tipo assim, o cara fez uma merda contigo e tu revidar com outra bosta, do que adianta a tua, como é que é o nome? Essa tua confiança toda, tá ligado? Você está do lado certo até o momento que você não faz bosta, tá ligado? É basicamente isso. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Tarde, ela tentou dar uma amenizada, falando que entendia que o Noah era só uma criança, já que na época ele tinha apenas 17 anos, e que nessa idade era normal você cometer erros. Mas ela também disse que essa situação devia servir de aprendizado para ele não repetir o mesmo erro no futuro. De qualquer jeito, esse rolê foi um caos. Muita gente caiu em cima do Noah, muita gente falou que a Doja Cat exagerou na reação. Mano, ela exagerou pra caramba, ele também foi um babaca, mas pessoas são pessoas. Ele ainda é muito novo, pode mudar, blá 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 blá, mas ela já era uma adulta, digamos assim. Ok, todo mundo faz merda, todo mundo é ser humano, todo mundo fala bosta no calor do momento. Mas, cara, você tem que parar e começar a pensar, tá ligado? Do que antes de você fazer alguma coisa. Porque eu também já agi muito no calor do momento e já me ferrei pra caramba, tá ligado? E sempre for assim, tá ligado? Você tem que pensar antes de fazer alguma decisão. Exatamente. Ela até chegou a perder alguns seguidores na época, mas a questão é que toda essa história deve ter causado um climão entre todos os envolvidos. Será que a Doja Cat realmente foi conversar com o Joseph Quinn? Ou esse exposed atrapalhou tudo? Bom, com tudo que aconteceu, o Noah apagou a publicação e depois ele deu uma entrevista pra Variety contando que tinha pedido desculpas pra rapper e os dois tinham se resolvido. Ok. Abre aspas. Eu não levo muito a sério as redes sociais. Sou meio bobão, então postei aquilo sem pensar muito, mas acabei magoando a Doja. Aí, como devia ser, pedi desculpas e ela aceitou de boa. Até falou, me desculpa pela minha reação. Ficou tudo certo. Eu amo a Doja, sou tipo o maior fã das suas músicas. E eu falei isso pra ela, disse, você é literalmente a minha inspiração. Tá tudo bem, as pessoas na internet fazem uma tempestade em copo d'água com qualquer coisa. Mas na real... Não, mas é tipo assim, nossa geração tá sendo muito exposta na internet, blá 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 blá. As coisas estão sendo muito mais aqui, o problema é aqui, a internet faz isso aqui. Parece muito maior o problema, mas não é. É só isso aqui o problema, tá ligado? É basicamente isso, cara. Foi uma coisa que se resolveu bem rápido. Ok, você já entendeu que esse caso começou com treta e exposição. Gente, era pra ser só um flerte. Era pra ser um arranja seu amigo aí pra mim. E virou pedido de desculpas na Variety. Verdade, né? Como a gente saiu tão fora dos trilhos assim. Enfim, colocando esse caos de lado, a história seguiu em frente. Eu acho que a treta pesou o clima e o flerte não chegou a se desenvolver. Porque foi só 2 anos depois, em 2024, que nós vimos os primeiros sinais de uma aproximação entre a Doja Cat e o Joseph Quinn. Tudo começou com uma entrevista do ator para Entertainment Weekly, em abril. Ele disse que achou toda a situação bem engraçada, mesmo que um pouco estranha, e não poupou elogios à Doja Cat, ressaltando que achava ela uma artista muito talentosa. E ele ainda deu uma de desentendido, dizendo que tinha ficado muito feliz com o fato dela ter gostado tanto assim do seu personagem de Stranger Things, mesmo sabendo que ela deixou bem claro que tinha gostado era dele, do Joseph, não do Ed. Enfim, esse bate-papo com a EW pode ter aberto uma porta, porque poucos meses depois, os dois foram vistos juntos pela primeira vez. Eles foram flagrados pelo Demois andando por Londres abraçados e também num clima bem romântico durante um show da banda de rock Oasis. Ou seja, será que o negócio finalmente deu certo? Pelo Pode visto... ter dado, né, tá ligado? Porque, claro, acontecem essas coisas, tá ligado? Mas o amor sempre vence, entre aspas, tudo que acontece, tá ligado? Sim, e pelo visto eles estavam com pressa para compensar esses 2 anos de enrolação, porque algumas semanas depois a Doja apareceu com o que parecia ser um anel de noivado na sua mão durante uma apresentação no iHeartRadio Music Festival. Todo mundo ficou eufórico e a galera começou a teorizar que ela já estava noiva do ator. Até que ela apareceu no Twitter para negar os rumores e dizer que não.
Ela não tinha sido pedida em casamento e, na verdade, aquele era um anel sem pedras da marca David Yurman. Ok, o noivado pode até não ter acontecido, mas as coisas estavam ficando cada vez mais sérias. As aparições do casal começaram a se tornar mais e mais frequentes. Eles foram vistos indo assistir ao filme O Brutalista, acompanhados do Paul Mescal, e em fevereiro desse ano, eles estavam em um aeroporto no México, no que parecia ser uma viagem de casal. Olha aí, de 2024 para 2025, firmes e fortes. Em março ainda, eles foram vistos em mais um evento na festa de lançamento de Tempo de Guerra, novo filme do Joseph Quinn. Pena que esse foi o último registro que tivemos dos dois juntos. E agora a coisa começa a azedar. Em abril, a internet descobriu que o ator estava com um perfil ativo no Raya, aquele aplicativo de namoro das celebridades. Tô viajando agora, mas daria pra gente fazer um vídeo só sobre tretas de celebridades que aconteceram por causa do Raya. Eita, aplicativo pra expor, gente. Mas voltando. Meu Deus do céu. Descobriram que o Joseph estava lá porque ele começou a conversar com uma mulher e ela enviou o print das mensagens para uma amiga. Gente, não seja esse tipo de amigo que vaza o que as pessoas mandam pra você. Essa é uma história sobre gente que não sabe ficar sem print, né? Quando isso veio à tona, foram perguntar pra Doja qual era o status do relacionamento dela. E durante uma live na Roxinha, enquanto jogava Fortnite, ela respondeu que estava solteira. Fim do conto de fadas. Durou muito pouco, pro tanto que foi enrolado. Demorou mais pra começar do que pra acabar. E aí a gente entra no campo das teorias da internet, porque tem quem diz... Mano, eu vou falar aqui o que eu acho. Eles ficaram, não deu certo, ficaram alguns meses, sei lá, 4 meses ali e tal, aí depois cada um pro seu canto, não deu certo, blá blá blá, ficou assim. Que o Joseph estava traindo a Doja Cat no aplicativo, ou seja, eles nem tinham terminado ainda e de repente, bum, Joseph Quinn foi visto no Raya. Essa suspeita surgiu, não tem muito embasamento, tá? Mas essa suspeita surgiu quando, um mês depois dessa situação, a Doja Cat fez uma mudança na letra da música Agora Rios, em um show. Ela cantou: "Você não me ama, na verdade você é um mentiroso, um grande de um fingido." E muita gente interpretou isso como uma indireta pro ator. Afinal, o caso tá recente ainda. Twitter, mano. Cara, eu tenho duas coisas pra twitteiros, tá ligado? Mano, desculpa, mas normalmente as pessoas que ficam comentando muito na internet ou gostam muito da pessoa, ou são aqueles sanguessugas malucos que acham que comentando sobre tudo e falando sobre tudo vai mudar alguma coisa na sua vida. E eu tô falando muito sério, tá ligado? Sem querer parecer zoeiro. Se eu for cancelado, foda-se, meu amigo. Porque eu não me importo com twitteiro, eu não tô falando nenhum crime, blá 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 blá, essas coisas assim, tá ligado? Então, tô um pouco me lascando sobre isso, tá ligado? Então, tá. Bem subjetivo, ok? Bem teoria flutuando na web. Mas vamos olhar pro lado positivo. Corações partidos geralmente rendem boas músicas. Será que teremos músicas inspiradas nesse relacionamento no novo álbum da Doja Cat? No Vivo Easy você faz uma conta no app e parte do dinheiro ainda volta pra você. Baixe agora! Da Doja Cat? Bom, talvez, né? Provável que sim, porque a rapper já confirmou que tá trabalhando no seu 5º álbum e talvez uma música sobre coração partido apareça por ali. Ela falou inclusive que esse vai ser o álbum dela e a gente já tem um nome. Se nada mudar, o disco deve se chamar V. Ainda no ano passado, ela chegou a dar uma prévia das músicas que ela tinha produzido para esse álbum para um grupo seleto de fãs. Os sortudos revelaram que, diferente do Scarlet, que era mais rap e às vezes até experimental, esse novo prometia ter muito apelo comercial por ter muita influência pop e R&B. O único problema é que o lançamento desse álbum é um mistério. Tem gente dizendo que pode sair ainda esse ano, mas nada foi confirmado. Talvez esse álbum nos traga mais detalhes do que aconteceu nesse namoro relâmpago entre a cantora e o ator de Stranger Things. Okay. Mas, ao contrário do Vi, que ainda não tem data de lançamento, o novo filme do Joseph Quinn já tem estreia marcada. Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, a nova aposta da É ele que é o... Não é nem fudendo que é ele, o novo John Storm. Nossa, eu não tava reconhecendo o cara, puta merda.
Nossa senhora. Nossa, pior que eu ainda tenho que assistir. Tá dando uma preguiça. Juro. Tá dando uma preguiça. Eu nem assisti Superman ainda. Eu ainda vou ter que assistir Quarteto Fantástico. Nossa, eu já tô vendo. Marvel chega aos cinemas na semana que vem, no dia 24 de julho, com um ator dando vida ao Tocha Humana. De acordo com Joseph, diferente do que a gente estava acostumado a ver nas versões anteriores do personagem, agora o Johnny não vai ser mais tão irresponsável e mulherengo assim. Essa decisão de mudar o comportamento do Tocha foi tomada junto com Kevin Feige, o chefão da Marvel. Então temos um novo... Mano, sei lá, velho. Agora eu vou falar um pouco mais sobre quadrinhos aqui em cima. Mano, mudar uma característica principal do personagem. Claro que o personagem já pode ter tido uma evolução, essas coisas assim, mas ele mostrando que é zoeiro, pra mim é o que basta. Porque se você mata uma característica principal de um personagem, tipo assim, tem uma característica principal do Joe The Last of Us, tá ligado? Que foi matado na série. O cara é um assassino, um psicopata, tá ligado? E foi cortado da série. Um direcionamento que a série teve, que o Joe não é um cara ansioso, deu uma base muito legal, principalmente na primeira temporada ali. Cara, mas no jogo... O cara é um psicopata, tá ligado? O cara é um sociopata que quer sempre estar no controle de tudo, sempre tentando fazer com que a vida dele seja melhor e que ele tome sua decisão depois que a filha dele morreu. Tomara que não seja, tomara que seja melhor no John Storm, tá ligado? Porque ele é aquele cara babaca, mulherengo, cara, e isso é uma característica muito engraçada no personagem, que tipo assim, se mudar fica muito ruim, cara, muito ruim. Tocha Humana vindo aí. Além da estrela de Stranger Things, vale lembrar que o filme conta com um elenco de peso, incluindo Pedro Pascal, que já teve vídeo aqui recentemente, Vanessa Kirby e Ebon Moss-Backrack, com direção do Matt Shakman, de WandaVision. Olha, essa história foi curta, meio caótica, mas pelo menos rendeu fofoca. Agora me conta aí, você chegou a shippar esse casal ou você achou tudo isso? Eu nem sabia, meu amigo. Bom, mais um vídeo aqui do Fefoverso, o primeiro vídeo que eu trouxe. Se você não quiser, Fefo, que os seus apareçam aqui no canal, é só mandar um e-mail pra mim, pra eu pedir pra deletar os vídeos, porque é muito melhor do que eu acabar tomando strike, tá ligado? Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero ter gostado, deixa o like e tchau.